Você está ciente de que o aumento do conhecimento é um sinal do fim dos tempos, mas que esse tema é muitas vezes esquecido hoje? Houve um tempo na história em que as pessoas estavam ansiosas por obter conhecimento, sem poupar despesas, tempo ou esforços na sua busca. No entanto, elas viram que isso era difícil porque o momento para tal compreensão ainda não havia chegado. Você sabe por quê? A escatologia, o estudo bíblico do fim dos tempos, destaca vários sinais que têm evidências abundantes que apoiam a sua veracidade e autenticidade. Esses sinais mencionados nas Escrituras incluem rumores de guerra, terremotos, pestes, maldade, engano e muitos outros. No entanto, há um sinal sutil mais significativo sobre o fim dos tempos, também mencionado na Bíblia. O profeta Daniel, enquanto estava na Babilônia, revelou este sinal. O que é este sinal exatamente? É encontrado em Daniel capítulo 12, versículo 4, que afirma: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Nesse vídeo revelarei uma perspectiva perspicaz sobre esse sinal do fim dos tempos. Muitas vezes esquecido, que está se tornando rapidamente uma realidade, mas recebe menos atenção das nossas discussões sobre o fim dos tempos. Tenho certeza de que você encontrará alegria e bênção nesta revelação. Eu gentilmente encorajo você a assistir esse vídeo até o final, participar das orações e receber bênçãos para você, sua família e seus amigos. Antes de continuarmos, mostre seu apoio se inscrevendo em nosso canal, curtindo este vídeo e compartilhando pelo menos uma vez. Suas ações nos ajudam a alcançar mais vidas, espalhar o Evangelho, tocar corações e promover o reino de Deus aqui na Terra. Obrigado por fazer essa parceria conosco nesta missão. Hoje, enquanto se fala no assunto do fim dos tempos, nossas mentes se voltam para alguns dos sinais apocalípticos que foram profetizados na Bíblia. Pensamos em eventos como guerras e rumores de guerras, pestilências, o surgimento do iníquo, a marca da besta e muito mais. Isso ocorre porque a maioria dessas profecias são menos abstratas e podem ser facilmente vistas em qualquer dia e hora com um pouco de atenção. Nossas mentes rapidamente se voltam para as imagens vívidas e para a realidade da instrução do 666. Nos apressamos para o Apocalipse, contemplando as muitas surpresas sobre o fim dos tempos. Nos apressamos em consultar os livros de Mateus e Lucas, buscando as palavras de Deus enquanto os discípulos perguntaram: Mestre, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que estão para acontecer? Todos estes sinais são profundos e são de fato profecias bíblicas sobre o fim dos tempos, merecendo a nossa atenção especialmente nos dias em que vivemos. No entanto, existe um sinal mais evasivo sobre os últimos dias que muitas vezes ignoramos. Talvez seja porque não se encontra em Apocalipse, Mateus ou Lucas. Em vez disso, está no antigo livro de Daniel. Antes de mergulharmos na profecia do livro de Daniel, vamos primeiro considerar: quem foi Daniel? Daniel era um judeu cativo da conquista de Jerusalém pelos babilônios. Junto com muitos outros de Judá, Daniel e seus 3 amigos foram exilados para a Babilônia. Devido à sua coragem e às evidentes bênçãos de Deus, foram recrutados para o serviço do rei em Babilônia. Daniel, conhecido por sua grande fé, coragem, disciplina e integridade, mais tarde serviu outros reis da Babilônia e da Pérsia durante sua vida. Deus concedeu a Daniel sabedoria divina para interpretar sonhos e resolver questões desafiadoras, de acordo com Daniel capítulo 5, versículo 12. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. O livro de Daniel revela muitos detalhes sobre os planos de Deus para o mundo no fim dos tempos. Ele contém numerosas profecias sobre reinos importantes, incluindo a notável visão da estátua no 2º capítulo. Esta profecia prevê a ascensão e queda de 4 grandes reinos em todo o mundo: Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Conforme predito pelo profeta, esses impérios realmente surgiram e caíram. Você sabia também que o livro de Daniel contém muitas profecias sobre o fim dos tempos, o anticristo e os últimos dias?
Vamos nos aprofundar nessas profecias quando o conhecimento aumentará. Diferentes interpretações cercam esta profecia em particular, e uma perspectiva é que a frase "muitos o esquadrinharão" e "o saber se multiplicará" significa que mais pessoas buscarão o conhecimento das Escrituras do que nunca na história humana. Esta interpretação se alinha com a realidade de que o conhecimento da Bíblia foi grandemente influenciado pelos avanços da tecnologia. Você sabia que há mais acesso às Escrituras hoje do que até mesmo na época dos apóstolos nos dias de Jesus? Este versículo sugere que, nos últimos dias, as pessoas em todo o mundo buscarão ansiosamente o conhecimento espiritual, se aproximando das Escrituras. É evidente na fome que você vê hoje por conhecimento espiritual genuíno sobre Deus, seus caminhos e seu caráter. Deus, falando ao profeta Daniel, comunicou que nos últimos dias seu povo aumentará significativamente o seu conhecimento das Escrituras à medida que se envolverem sinceramente com a palavra de Deus com sinceridade e verdade. Para confirmar esta profecia, podemos olhar para trás na história e observar que nunca antes houve um tempo com tal abundância de conhecimento da Bíblia. O povo de Deus agora possui amplo conhecimento. Nossa geração foi abençoada com avanços tecnológicos que aumentaram muito a nossa capacidade de pesquisar as Escrituras. Por exemplo, através da internet podemos acessar rapidamente a Bíblia, mesmo sem uma cópia física dela. Hoje, diversas traduções estão disponíveis em plataformas digitais como e-books e áudio. Além disso, nunca antes houve um tempo como o presente, com a sua miríade de revelações sobre as Escrituras, de concordâncias a comentários, literatura, diários e muito mais. Indivíduos dedicam suas vidas para garantir que outros compreendessem as Escrituras. A era que vivemos é realmente uma bênção no que diz respeito ao conhecimento da Palavra de Deus. Você e eu agora podemos pesquisar a Bíblia com um nível de compreensão mais profundo e claro. Antes, conseguir isso em segundos era quase impossível. Outro ponto de vista sobre a interpretação da profecia de Daniel é que nos últimos dias haverá um aumento no conhecimento. Houve um progresso significativo no conhecimento humano em saúde, negócios, transporte, educação e todos os outros campos da vida imagináveis. Isso mostra um enorme aumento no conhecimento em todos os aspectos da humanidade. Esta perspectiva é reforçada pelo fato de hoje o conhecimento ter sido profundamente influenciado pela internet. A internet fornece uma quantidade imensurável de informações para a humanidade. Na verdade, enquanto você assiste a esse vídeo agora, ele serve como uma confirmação de que o caminho realmente será aumentado. Apenas algumas décadas atrás, transmitir um vídeo poderia parecer impossível. Hoje podemos viajar convenientemente de carros, ônibus, trem e avião. Este desenvolvimento é visto como uma confirmação da profecia de Daniel. É inegável que houve um salto surpreendente no conhecimento e nas habilidades humanas. Apenas alguns séculos atrás, os meios de transportes comuns eram cavalos e burros. No entanto, hoje a humanidade pode viajar até a Lua e explorar outros planetas. Em meio a todos esses avanços alinhados com o cumprimento da profecia de Daniel, há uma declaração impressionante feita por Jesus Cristo na última parte de Lucas capítulo 12, versículo 48. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Esta passagem sugere que a nossa geração terá um nível maior de responsabilidade perante Deus no dia do julgamento por causa da vasta quantidade de conhecimento que nos foi confiada. Embora haja um julgamento vindo para todas as gerações que viveram na terra, muito foi confiado à nossa geração e, de acordo com as palavras de Jesus em Lucas capítulo 12, muito será exigido de nós. Assim como na parábola dos talentos em Mateus 25, vemos que os servos que foram considerados fiéis para trazer lucro negociaram com tudo que lhes foi confiado, trazendo de volta lucro ao Senhor em relação ao que lhes foi dado. Se eu pudesse fazer apenas uma pergunta, seria esta: o que exatamente você está fazendo com o que lhe foi confiado pelo Mestre? Deixe-me enfatizar, meu amigo e minha amiga, que estamos vivendo nos últimos dias e a volta de Jesus pode estar a apenas alguns minutos, dias, semanas, meses, anos ou décadas de distância. Reserve um momento para refletir sobre os imensos privilégios que Deus concedeu à nossa geração. É crucial não ficarmos indiferentes ou inconscientes deste grande privilégio e oportunidade.
especialmente considerando que chegará o dia em que todos devemos prestar contas diante de Deus. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 10 declara: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Deixe que isso desperte o seu coração para desejar uma recomendação do Senhor em seu entorno e não uma condenação. Tal como os 2 servos, o seu objetivo é garantir que a sua vida conte para o reino de Deus. Maximize tudo o que ele confiou a você, para que, como o servo lucrativo, você possa ouvir o elogio retumbante em Mateus capítulo 25, versículo 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Agora vamos orar. Senhor Deus e Pai, hoje posso ver e reconhecer o amor que o Senhor tem por mim, me permitindo nascer nesta época. Isso afirma sua amorosa bondade e fidelidade para comigo. Te agradeço, Jesus, pelas muitas coisas que fizeste por mim. Querido Deus, reconheço o quanto o Senhor me ama e deseja que eu viva minha vida na expectativa de seu entorno. Peço sabedoria para caminhar como o Senhor gostaria que eu andasse nesta terra, me concedendo o discernimento e a compreensão necessários para viver completamente para Ti e Te agradar. Pelo Teu grande poder, querido Pai, nos mantenha limpos e sem culpa até o Seu retorno. Nos conceda coragem e intrepidez para viver para Ti em um mundo onde o pecado e a maldade o governam e dominam muitos corações. Não deixe que nada nos separe do Teu amor, meu Deus. Agora oramos por todos os cristãos verdadeiros do mundo inteiro, pedindo que o Senhor mantenha nossos olhos focados em Ti. Remova as distrações e nos ajude a ser totalmente dedicados à Tua vontade por toda a nossa vida. Faça com que este caminho de peregrino seja um bom caminho para nós e, no final, ouçamos aquele retumbante elogio dos servos fiéis. Senhor Jesus, oramos por nossos familiares e amigos, pedindo que o Senhor os guarde e os proteja nesta época. Atenda às suas necessidades e dê a eles a esperança e coragem para permanecerem fortes em Ti nestes últimos dias. Declaramos que as bênçãos desta oração estejam sobre todos os nossos ouvintes, suas famílias e entes queridos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco agora e para sempre. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Meu amigo e minha amiga, pedimos gentilmente que você diga amém nos comentários abaixo ao dar graças a Deus em antecipação às suas bênçãos. Além disso, encorajamos você a compartilhar seu testemunho nos comentários e, por fim, compartilhar esta mensagem com sua família, amigos ou entes queridos que precisam das bênçãos de Deus em suas vidas. Aqui estão alguns sinais de alerta que todo cristão precisa observar nestes últimos dias antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O espírito do sono. O espírito do sono é o espírito que enfraquece o compromisso de uma pessoa com as coisas espirituais. É uma influência espiritual que causa desinteresse e preguiça pelas coisas de Deus. Jesus contou a parábola das 10 virgens para ilustrar como será o reino de Deus nos últimos dias. Nessa parábola, Jesus deixou claro que ambas as partes, cada uma das 5 virgens, representavam a pureza, ou seja, os filhos de Deus. A parábola não era para o mundo, mas uma advertência aos cristãos que já tinham luz, ou, como no caso das virgens, as lâmpadas e o azeite. Jesus disse que enquanto as virgens esperavam a chegada do noivo, todas adormeceram. Tanto as sábias quanto as tolas adormeceram. Enquanto dormiam, foi feito o anúncio da chegada do noivo. Elas se levantaram e prepararam as lâmpadas para esperá-lo. Contudo, como as tolas não tinham óleo extra, que é uma representação da graça e do apoio do Espírito Santo, elas não puderam manter suas lâmpadas acesas até a chegada do noivo. Quando decidiram comprar, já era tarde demais. Antes de voltarem, ele entrou na festa com as virgens que estavam prontas, com o azeite extra. Outra parábola que Jesus contou sobre esse assunto foi a do trigo e do joio, em Mateus capítulo 13. Ele falou sobre um homem que semeou boas sementes, mas acordou e descobriu que havia sementes boas e ervas daninhas em seu campo. Jesus disse
que enquanto o homem dormia, seu inimigo veio secretamente e plantou ervas daninhas entre suas boas sementes. O espírito do sono tornará o cristão inativo ou passivo em relação às coisas sobre as quais ele deveria estar atento. Este é um dos sinais de alerta que todo cristão deveria prestar atenção nesses últimos dias. Aquelas distrações que querem te manter longe da oração, do estudo da palavra, da frequência aos cultos da igreja e da obediência à palavra de Deus. As distrações fazem com que você durma. Um sinal de que você começou a adormecer espiritualmente é quando percebe que as coisas que antes te interessavam não interessam mais. Você sabe que começou a adormecer quando consegue ficar mais tempo sem orar, sem estudar a Bíblia ou ter comunhão com outros cristãos. A Bíblia nos ensina a despertar de todo sono e a receber a graça de Deus que nos permite estar em guarda e esperar a sua volta. Veja o que diz Efésios capítulo 5, dos versículos 14 a 17. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Um dos perigos do sono espiritual é que, como o agricultor que semeou boas sementes e foi dormir, você dá ao inimigo, o diabo, espaço para entrar e plantar sementes de destruição em sua vida. Antes de realmente saber o que está acontecendo, você vai perceber que está se sentindo acomodado com as coisas que normalmente nunca toleraria em sua vida. Isso é um sinal de sono. Quando você dorme, você permite que o inimigo plante coisas em sua vida que irão diminuir sua sensibilidade espiritual. Oro para que o Senhor desperte cada um de nós de todo sono e ilumine sua luz sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Outro sinal a ser observado nesses últimos dias como cristão é o aumento do pecado e da maldade do ser humano. Jesus disse que nos últimos dias a iniquidade se multiplicaria. Hoje em dia você não precisa ter televisão para saber o que está acontecendo no mundo. Você não precisa ver as notícias para saber o quão degenerado o mundo se tornou. O mundo sempre esteve espiritualmente morto, mas ainda existiam alguns valores morais fortes sendo defendidos na sociedade. Mas hoje, quase todos os sentidos de moralidade foram jogados pela janela. Toda forma imaginável de pecado e abominação está sendo explorada e normalizada no mundo. Podemos chorar o dia todo, mas isso não mudará o fato de que tudo isso são sinais de que o fim está perto. Embora o cristianismo não seja apenas uma questão de moral, sabemos que toda boa forma de moralidade é sustentada na nossa fé. A Bíblia nos ensina muito sobre moral porque ela tem um lugar na nossa adoração a Deus. O nível das coisas erradas no mundo de hoje é uma prova e um sinal de alerta de que o fim está próximo e que devemos estar atentos. Houve uma época em que coisas erradas eram feitas em segredo. Muitas pessoas não tinham a ousadia de cometer certos atos porque a sociedade desaprovava. Isso manteve muitas tentações e pressões sob controle. No entanto, desde então, o diabo interveio para erguer pilares de tentações em todos os campos e plataformas. Muitas formas de pecados e diversas abominações nos são apresentadas todos os dias, mesmo quando estamos no conforto de nossos lares. Devemos fazer a oração do Pai Nosso que diz: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. E devemos fazer de tudo para evitarmos tudo que nos tenta pecar. Ao reconhecermos esse sinal de alerta, ele deverá nos ajudar a nos manter puros e santos diante de Deus, nosso Redentor, porque um dia compareceremos diante dele para prestar conta de nossas vidas, e nenhum de nós sabe quando será esse dia. Outro sinal de alerta que devemos estar atentos como cristãos é o amor por si mesmo acima do amor a Deus. A Bíblia diz, em 2 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 1 ao 5, sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes.
Uma das razões pelas quais o pecado e muita decadência dolorosa se infiltraram na nossa sociedade é porque o amor a Deus, a justiça e a boa moral foram substituídos pelo amor egoísta e pelo sucesso a qualquer custo. Certa vez ouvi um homem dizer que uma das raízes de todo pecado é o egoísmo. As pessoas se amam demais para negar a si mesmas as coisas que Deus diz que não deveriam fazer. A carne não teme e nem ama a Deus. Por isso ela anseia pelas coisas, sem se importar se Deus quer que você as faça ou não. Cada vez que tomamos partido da nossa carne, o resultado é um pecado contra Deus. A carne te diz para caluniar, para machucar os outros, para machucar aqueles que te machucam, para amar apenas aqueles que te amam e para fazer qualquer coisa que te faça feliz, mesmo que isso não glorifique a Deus. Olha ao seu redor hoje. O mundo nos mostrou o que acontece quando permitimos que o amor por nós mesmos nos conduza mais do que o amor a Deus. As pessoas foram ensinadas a abraçar muito da carne, e agora podemos ver o que acontece quando a carne reina. Desejos não naturais, diversas abominações, corrupção, crime e injustiça contra a humanidade. Muitos pais recorrem ao homeschooling, que é o ensino do currículo escolar dentro de casa, devido à maldade que se espalha pelas instituições de ensino de hoje em dia. Por mais assustador que isso pareça, até que Jesus volte, isso continuará. Porém, como verdadeiros cristãos, devemos compreender que estes são sinais de Deus sobre o fim. São sinais que devemos observar e ter cuidado. Mantenha você e sua família no temor do Senhor. Não somos guiados pela nossa carne ou sentimentos, mas pelo Espírito de Deus. E por último, outro sinal que alerta todo filho de Deus nesses últimos tempos é a queda de muitos na fé. Um dos sinais cruciais que caracterizam o fim é o afastamento de muitos da fé. O próprio Jesus nos avisou que isso aconteceria. Na verdade, muitos dos eleitos cristãos salvos serão enganados nos últimos dias e deixarão de seguir a Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículos 10 e 11: Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E com isso, o apóstolo advertiu: quem está de pé, cuide para que não caia. Nestes últimos dias, não se trata do quão forte você é, mas do quão dependente você é da graça de Deus para te sustentar. Nestes últimos dias, até o mais forte dos santos pode se tornar vítima disso. Nestes últimos dias, há um engano em massa acontecendo, mesmo no corpo de Cristo, sendo orquestrado por falsos mestres e falsos crentes. O objetivo é afastar o maior número possível de cristãos da verdade salvadora de Jesus. Muitas pessoas abandonaram a fé porque alguém as ofendeu e elas não conseguiram deixar isso de lado. Outros estão mudando porque se sentem decepcionados com Deus. Alguns estão mudando porque não são pacientes o suficiente para esperar até que Deus atenda às suas necessidades, quando o diabo promete atender tudo de uma vez. Há ainda aqueles que estão se afastando sem saber. Como filho de Deus, você deve saber que essas coisas são um sinal de alerta. E o que Jesus nos disse sobre isso? Vejamos Mateus capítulo 24, dos versículos 30 ao 33. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. O propósito desses sinais é nos ajudar a lembrar que Deus cumpre a sua palavra e nunca falha. Então, se você é como as virgens da parábola e adormeceu, acorde e pegue o óleo extra para manter a luz acesa e não se perder. O propósito desses sinais de alerta é nos desafiar a continuarmos firmes na verdade da luz de Deus e a nunca desistirmos, não importa o que aconteça. O objetivo é nos dizer que, em breve, todas as lutas, as dores deste mundo e as dificuldades com as quais temos que lidar estão prestes a acabar. O Senhor prometeu vir, virá e estaremos com Ele para sempre. Seja encorajado, meu amigo e minha amiga. Sua espera valerá a pena. Continue crendo em Deus.
Não desista e não tenha medo. Ele virá e salvará aqueles que confiam nele das maldades deste mundo de uma vez por todas. Você já pensou sobre o que realmente importa na vida? Qual seria a única coisa em que você se agarraria se estivesse a poucos minutos de enfrentar a eternidade? Se você passar por uma experiência de quase morte, sua perspectiva de vida mudará completamente. Nesse momento crítico, nada mais importará para você a não ser uma coisa: Jesus Cristo. Diante da morte, você perceberá que em meio a todas as nossas buscas e conquistas mundanas, é o nosso relacionamento com Jesus, tornado possível pelo que Ele fez naquela cruz, que tem verdadeiro significado. Junte-se a mim enquanto nos aprofundamos nesta mensagem e descobrimos a verdade atemporal da cruz de Cristo, que tem o poder de salvar nossas almas e nos dar a certeza de vida após a morte. Esta é uma mensagem séria e Deus quer que você preste atenção. Não perca nenhuma palavra. Abra seu coração para receber isso agora. Você nunca sabe o que pode acontecer depois desse momento. Nas palavras profundas de Gálatas, capítulo 6, versículo 14, somos lembrados de que o nosso maior orgulho deveria estar na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Quando confrontados com a perspectiva da eternidade, todas as buscas e ambições mundanas que consomem as nossas vidas se tornam insignificantes. Reflitamos um pouco sobre uma pessoa que vivencia o encontro com a morte, pois ela oferece um paralelo marcante com a nossa própria vida. Considere a reunião de negócios que esse homem havia cuidadosamente agendado para a semana que vem. Diante de sua morte iminente, à medida que sua vida passa diante dele, ela se torna uma reflexão tardia, irrelevante e distante. Perde o seu valor. A busca pela riqueza perde o controle de seus pensamentos e até mesmo sua paixão por seu time de futebol favorito é insignificante em comparação. Sua querida casa se torna um bem trivial e até mesmo seu dinheiro meticulosamente planejado fica em segundo plano. Meu amigo e minha amiga, este é um lembrete comovente de que as coisas que priorizamos incansavelmente, em última análise, não têm peso quando confrontadas com o eterno. Dinheiro, bens materiais e até mesmo nossas realizações mais queridas são insignificantes em comparação com a importância de onde passaremos a eternidade. A única coisa que contará é a cruz de Cristo, porque ela desempenhará um papel significativo no local onde você passará a eternidade. Levemos esta lição a sério, pois ela se aplica a cada um de nós. Não podemos negar a inevitabilidade da morte, pois ela chega para todos nós, um por um. E quando esse dia chegar, todas as atividades temporais e prioridades equivocadas às quais nos apegamos desaparecerão no ar. No fundo de nós mesmos, reconhecemos essa verdade. No entanto, apesar desta consciência, muitas vezes deixamos de priorizar o nosso relacionamento com Deus. Em nossa busca por sucesso, reconhecimento e conquistas mundanas, não percamos de vista o eterno. Deixemos que a revelação deste vídeo seja um alerta, nos incitando a reconsiderar os nossos valores e a recalibrar as nossas prioridades. Contemplar os mistérios da vida após a morte levanta questões profundas. O que acontecerá quando nossa jornada terrena terminar? O que está além do limiar quando morremos? Existe um reino chamado purgatório ou simplesmente dormimos até o prometido dia da ressurreição? Hebreus capítulo 9, versículo 27 fornece uma resposta resoluta, afirmando: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o julgamento. A palavra de Deus rejeita a noção de purgatório. Em vez disso, ela diz que um julgamento divino nos aguarda após a nossa existência terrena. Uma vez que compreendamos a certeza deste julgamento iminente, nossas vidas serão transformadas para sempre.
O conhecimento de que um Deus santo e eterno examinará meticulosamente cada aspecto de nossas vidas nos obrigará a viver de maneira diferente. Você sabia que até as próprias palavras que você pronuncia serão analisadas e revisadas? Meu amigo e minha amiga, o julgamento é iminente. Ele está ao horizonte, e neste julgamento um único fator separará os destinos das almas. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, encontramos o tema recorrente da cruz. Pois a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Ouça essas palavras novamente. A pregação da cruz, que é a cruz de Jesus, pode parecer loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Mais uma vez surge este símbolo da cruz, distinguindo claramente entre aqueles que estão no caminho da destruição e aqueles que estão no caminho da salvação. A cruz de Cristo é o catalisador final para o perdão dos nossos pecados. Sem o que aconteceu naquela cruz e a ressurreição que se seguiu, não teria havido salvação para ninguém. Em Gálatas 6, a declaração enfática do apóstolo Paulo, "Mas longe esteja de mim gloriar-me", ressoa como uma diretriz para ancorar nosso orgulho somente em Cristo. Ele nos convida a fixar o olhar em Jesus, a olhar para a cruz e a depositar a nossa confiança no autor e consumador da nossa fé. A cruz permanece como um farol de esperança, um lembrete do amor e do sacrifício incomensuráveis que garantiram a nossa redenção. Na nossa vida diária encontramos inúmeras distrações e tentações que nos afastam do profundo significado da cruz. Somos seduzidos pelo fascínio das realizações mundanas, consumidos pela busca de ganhos pessoais e fascinados pelos prazeres transitórios desta existência temporal. No entanto, diante da eternidade, essas atividades são insignificantes em comparação com o peso eterno da cruz. A cruz se torna o ponto focal que distingue entre aqueles que perecem e aqueles que são salvos, servindo como eixo para o perdão dos pecados. À medida que navegamos pelas complexidades da vida, o conselho do apóstolo continua a ser um apelo resoluto para fixarmos os nossos olhos no poder transformador da cruz. Vamos refletir sobre a verdade contida nestes versículos enquanto contemplamos a séria realidade do julgamento e o poder transformador da cruz. Primeiro, no mundo que disputa constantemente a nossa atenção, há uma infinidade de distrações que procuram desviar o nosso olhar da cruz. A sociedade nos incentiva a nos fixarmos em nossa própria bondade, nos incitando a nos orgulharmos de nossas realizações e de nossa autojustiça. Ela defende a autossuficiência e a confiança na própria bondade percebida, perpetuando uma perspectiva distorcida que ignora a verdade mais profunda da nossa condição humana. A sociedade grita em nossos ouvidos: "Veja todo o bem que você fez. Você é uma pessoa gentil e amorosa. Você paga suas contas, apoia sua comunidade e cuida de sua família. Você é moralmente correto e cumpridor da lei. Você é de fato uma boa pessoa." Esta é a mentalidade predominante de muitos no mundo, incluindo os incrédulos. Eles não conseguem reconhecer a sua pecaminosidade inerente às terríveis consequências que os aguardam. Eles não conseguem ver o que Romanos capítulo 3, versículo 23 tenta nos ensinar quando diz: "Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus." Ou quando diz também em Romanos capítulo 6, versículo 23, "Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor." Todos pecaram, a Bíblia diz. Todos nós herdamos a natureza do pecado de Adão. Quando Adão pecou, todos nós pecamos. No entanto, o diabo engana as pessoas, dando a elas uma falsa percepção para mantê-las presas fora da salvação até que morram e se percam para sempre. A sua compreensão do pecado está limitada a crimes e transgressões hediondas. Mas a mensagem do Evangelho desafia esta cosmovisão, apontando o dedo acusatório para cada um de nós,
declarando que todos nós carecemos da glória do Todo-Poderoso. O Evangelho transmite uma mensagem direta e contundente, uma verdade perturbadora de que todo indivíduo, independentemente da adesão social ou das virtudes pessoais, é um pecador diante de um Deus santo. As pessoas recuam diante de uma avaliação tão inabalável de sua posição moral. Elas sempre rejeitam veementemente a noção de serem rotulados como pecadores, se apegando, em vez disso, à ilusão de sua própria bondade. Consequentemente, a mensagem do Evangelho se torna ofensiva e incompreensível para elas, e, de certo modo, uma pedra de tropeço, pois não querem abraçar a realidade da sua necessidade de salvação. Tudo isso é visto como tolice, um conceito insignificante e irrelevante que pode ser descartado sem pensar duas vezes. As pessoas podem encontrar consolo em suas realizações, em seus atos de caridade e em sua retidão moral, acreditando que esses atos louváveis são suficientes para garantir sua posição diante de Deus. Elas são seduzidas pelo sussurro enganoso de que a mensagem da cruz é desnecessária, de que podem alcançar a salvação através dos seus próprios esforços e justiça. O mundo ecoa este sentimento, perpetuando a mentira de que a cruz não tem relevância nas nossas vidas. No entanto, devemos resistir a sucumbir a essa falsidade. Devemos aceitar a verdade incômoda de que a nossa própria bondade é insuficiente e que as nossas realizações morais são sombras que desaparecem diante da justiça divina. Somente nos humilhando diante da cruz e reconhecendo a nossa necessidade desesperada de um Salvador, poderemos compreender verdadeiramente a magnitude da graça de Deus e o poder redentor do sacrifício de Cristo. Hoje Deus está falando enquanto você ouve este vídeo. Não se deixe enganar pelo fascínio da justiça própria ou pelas vozes persuasivas deste mundo. Em vez disso, coloque o seu olhar firmemente na cruz, reconhecendo-a como o ponto central do seu destino, onde o amor e a justiça de Deus se cruzam, resultando na sua redenção. A mensagem da cruz pode parecer tola para aqueles que estão perecendo, mas para você, a quem Deus está enviando esta mensagem para ser salvo, ela deveria ser a personificação do poder e da sabedoria de Deus. Outro pensamento preocupante é como existem indivíduos que depositam confiança inabalável em sua própria justiça. Esses fiéis ficam tão consumidos com a percepção de sua santidade que acreditam que merecem um lugar no céu. Eles se consideram indispensáveis para a própria essência do céu, se vangloriando de sua própria bondade diante de Deus. Contudo, é essencial reconhecer que eles se tornaram seguidores da religião, em vez de verdadeiros seguidores de Cristo. Eles se tornaram filhos da religião em vez de filhos de Deus. Vale a pena enfatizar que eles são tão santos aos seus próprios olhos que ousadamente se vangloriam diante de Deus de sua autoproclamada bondade. Um caminho perigoso, reminiscente do fariseu na parábola de Lucas capítulo 18, versículos de 9 a 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque tudo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Você consegue imaginar ter a audácia de entrar na presença de Deus e se gabar de sua própria bondade? O orgulho e a autoimportância do fariseu levaram a dar um sermão a Deus sobre sua própria justiça. No entanto, o apóstolo Paulo nos lembra que a única coisa de que realmente podemos nos orgulhar é em Cristo. O apóstolo Paulo foi cativado pela pessoa de Jesus Cristo e reconheceu quem é Cristo e o que ele fez por nós. Jesus, o Filho unigênito de Deus,
Viveu uma vida perfeita e se tornou a propiciação pelos nossos pecados, morrendo a morte de todas as mortes. Isso serve como um poderoso lembrete dos perigos do foco equivocado e da autojustificação. Como mencionamos anteriormente, o mundo e a religião tentam desviar a nossa atenção da cruz e nos incitar a confiar em nós mesmos e na nossa própria bondade. Contudo, devemos resistir a estas tentações e fixar firmemente o olhar na cruz. É através da cruz de Jesus que os nossos pecados são perdoados, as nossas vidas são transformadas e a nossa esperança de salvação é assegurada. Nunca nos gloriemos em mais nada, a não ser no poder redentor da cruz. Ao abraçar a mensagem da cruz, somos libertados das armadilhas da justiça própria e do fascínio de uma mentalidade religiosa. Em vez disso, encontramos a verdadeira liberdade e o caminho para a vida eterna em Deus. Quando confrontados com a realidade da morte e do julgamento, tudo o que importa é se agarrar a Jesus e à cruz. Esta é uma mensagem séria e humilhante, que nos lembra de que a morte é um compromisso que todos devemos cumprir. As posses materiais e as realizações terrenas das quais podemos nos orgulhar serão insignificantes em comparação com o significado da cruz naqueles momentos finais antes de entrarmos na eternidade. Portanto, vamos nos apegar a Jesus como Ele se apega a nós. Naqueles minutos cruciais que antecedem a eternidade, o nome de Jesus é tudo o que importa. Ele é o único caminho para o Pai e a porta de entrada para o reino de Deus. Abrace Jesus como sua tábua de salvação hoje, para que quando chegar o momento de entrar na eternidade, você o faça com paz e alegria, sabendo que sua eternidade está garantida. Você foi abençoado com esse vídeo? Por favor, dê um like e inscreva-se em nosso canal para mais conteúdos abençoados. Sinta-se à vontade para compartilhar seus pedidos de oração nos comentários. Gostaríamos de orar e nos unirmos a você em fé. É isso que a Bíblia em Apocalipse, capítulo 12, versículo 12, tem dito o tempo todo. O versículo diz: Por isso festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Esse versículo é muito explícito e nos conta porque o mundo é do jeito que é hoje. Onde esse versículo diz, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, podemos estabelecer que o diabo está agora na terra. Mas isso não é a única coisa que diz. Também nos diz que desde que foi lançado à terra, o diabo está irado, porque o seu tempo é curto. Então, ele sabe que tem pouco tempo antes do fim do mundo, quando o Senhor Jesus retornará para resgatar seu povo de uma vez por todas e levá-lo para estar com ele no céu. Você pode entender por essas palavras que o tempo não é apenas curto para o diabo, mas também para nós aqui na Terra. Poderia ser esta a razão pela qual o diabo está introduzindo ativamente diferentes tipos de pecados e o mal deste mundo mais do que nunca antes? Acredito que seja esse o motivo. Lembre-se de que esse versículo não está falando sobre um evento futuro. Sim, o livro do Apocalipse está cheio de imagens, simbolismo e mensagens literais, e esse versículo tem um significado histórico e uma advertência profética. Veja que ele nos fala da guerra no céu quando Lúcifer, também conhecido como Satanás, o dragão ou o diabo, junto com todos os seus anjos, lutaram contra os outros anjos liderados pelo arcanjo Miguel. Os anjos de Deus derrotaram e expulsaram Satanás e seus próprios anjos, que mais tarde se tornariam demônios, do céu para a terra. Agora, tendo sido expulso, Satanás, sabendo que não pode derrotar Deus, pretende causar o caos na joia da criação de Deus, a humanidade, e causar estragos na terra. Eu me lembro de assistir a um documentário sobre a vida selvagem há alguns anos. Era de um rinoceronte que foi tranquilizado, capturado e levado para uma reserva para proteger sua espécie dos caçadores furtivos que os caçavam até a extinção. Pelos cálculos, esses especialistas em vida selvagem sabiam que tinham pouco tempo antes que o rinoceronte acordasse e machucasse qualquer pessoa que visse. E eles estavam certos.
Assim que eles se acomodaram e correram para a segurança por cima das cercas, o rinoceronte acordou e atacou o especialista mais próximo, que conseguiu escapar e fechar o portão no momento em que o rinoceronte bateu nele. É assim que o diabo está operando agora, como um animal furioso, recentemente libertado. Ele está furioso por toda a terra, buscando furiosamente destruir tudo em seu caminho. Assim vemos, porque Pedro escreveu em sua carta aos santos, que nos inclui em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Jesus também nos alertou em Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O diabo não é um leão. Somente Jesus é chamado de leão da tribo de Judá na Bíblia. Porém, o diabo, assim como um leão, ou como o rinoceronte de que falei anteriormente, ronda a terra em busca de vingança contra Deus, desviando as almas da verdade. Além de seu tempo ser curto, o diabo também está furioso porque ele já foi um anjo de Deus e foi expulso do céu por rebelião e orgulho. E desde então, ele tem travado sua própria guerra contra o Senhor, enganando o mundo e levando almas à destruição. O diabo sabe que Deus ama sua criação, o homem, mas ele também sabe que Deus julgará o pecado e qualquer um que se afastar de Deus terminará em condenação. Foi por isso que ele veio e enganou Adão e Eva, tentando-os a comer o fruto proibido, virando-os assim contra Deus e fazendo com que trouxesse a ira de Deus sobre si mesmos. Foi assim que o pecado foi trazido ao mundo, como o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E é por isso que o pecado e o mal são desenfreados em todo o mundo hoje, independentemente de raça, origem ou posição social. O diabo espera levar a todos a condenação eterna através dos males, tentações e fraqueza da carne. Contudo, vocês não precisam se preocupar, porque Jesus já conquistou a vitória para a nossa salvação na cruz do Calvário. Veja, embora Apocalipse 12:12 nos diga onde e por que todos os males, abominações e caos no mundo hoje estão aumentando, podemos encontrar conforto nessas palavras em 1 João capítulo 5, versículo 4, que diz: Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E 1 João capítulo 4, versículo 4 também diz: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. As únicas pessoas que deveriam se preocupar com a ameaça do diabo na terra são aquelas que ainda não se renderam a Jesus. Enquanto a vida de Cristo estiver em você, você terá esperança de vitória sobre os enganos e males que o diabo lançará em seu caminho, pois através da sua fé em Jesus e na sua obra consumada na cruz, você agora é participante da vitória de Deus sobre o diabo. Como cristãos, nos consolamos com o fato de que Jesus já conquistou a vitória sobre o pecado e sobre Satanás, e através dele temos o poder de resistir às tentações e aos males deste mundo. Vamos, portanto, permanecer firmes na fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois ele prometeu que aqueles que se apegarem a ele até o fim serão recompensados por toda a eternidade. Podemos ver em Mateus, capítulo 24, versículo 13, o que Jesus disse: Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Em outras palavras, Jesus é a nossa segurança. Nesses últimos dias, nesse curto espaço de tempo, antes de Deus encerrar tudo na história para sempre, haverá grandes problemas. Estes não são problemas causados por Deus, mas problemas causados pelo diabo como um ato final para desviar muitas almas. O mundo será envolvido por uma grande escuridão e os cristãos enfrentarão enorme oposição espiritual e tentações para comprometer a sua fé. Mas aqueles que permanecerem firmes na fé em Cristo serão preservados e libertos. Não perca o foco em Jesus, meu amigo e minha amiga. Lembre-se, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa esperança.
Não há esperança em nenhum outro lugar senão nele. A Bíblia nos diz que com Cristo em nós temos esperança de glória. Quando Jesus contou a parábola das 10 virgens, ele chamou 5 delas de sábias e as outras 5 de tolas. Sim, eram todas virgens, conotando pureza, que é um símbolo da fé cristã. No entanto, o que tornou algumas sábias e outras tolas foi que um grupo carregava óleo extra para manter o fogo aceso e o outro não. E suas luzes se apagaram antes da chegada do noivo. Quando saíram para buscar óleo fresco e voltaram, já era tarde demais e a porta não estava mais aberta para elas. Nesses últimos dias, precisamos pedir a Deus mais sabedoria. A Bíblia nos diz que a sabedoria nos ajuda a aproveitar o tempo e aproveitá-lo ao máximo para não sermos pegos de surpresa. Quem são as pessoas que a Bíblia chama de sábias? Os sábios não são aqueles que apenas procuram ver os sinais da vinda de Deus. Não são eles que apenas se autodenominam cristãos. Não. Os sábios são aqueles que veem os sinais, mas se concentram mais em permanecer no Senhor do que em outras coisas. Veja, nesses últimos tempos, muitos adormecerão na fé. Muitos mais serão enganados e irão atrás de outras coisas fora de Deus. No entanto, você deve decidir se apegar a Jesus e permanecer firme na palavra. Jesus nos disse que nos últimos dias muitas pessoas alegarão ser o Messias. Alguns virão em nome do Senhor e enganarão a muitos. Mas como seguidores de Jesus, devemos lembrar que Deus já nos falou sobre isso. Nunca devemos ser enganados. Lembre-se que Jesus disse que naquele dia, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no seu reino. Ele disse que somente aqueles que fazem a vontade do Pai entrarão. Devemos viver as nossas vidas como pessoas que estão prontas para o regresso de Jesus a qualquer momento, esperando que Ele cumpra a sua promessa para nós. Devemos nos alegrar cada vez que pensamos nisso. Por quê? Porque como os noivos que desejam se ver no dia do casamento, os santos estarão unidos ao Senhor para sempre quando Ele vier até nós. Então, mantenha seus olhos em Jesus. Continue buscando a Deus, conhecendo-o, orando e andando em sua palavra. Para sobrevivermos, devemos ser cheios e guiados pelo Espírito Santo. Se o Espírito de Deus habita em você, ele te guiará em Cristo Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Faça tudo ao seu alcance e com fé no poder de Deus para não perder o céu. Lá, você não terá que lidar com aquelas coisas com as quais lidamos todos os dias na terra. No céu haverá verdadeira paz, verdadeira liberdade e possibilidades ilimitadas, não por alguns anos, mas por toda a eternidade. E então, há o inferno. Muitas pessoas que não acreditavam no céu ou no inferno só acabaram descobrindo mais tarde. O inferno não é um lugar para onde você queira ir. É dor, tristeza e tormento para sempre. Continue declarando sua fé com intrepidez e orando para os que não são salvos, voltem para o Senhor. Concentre todo o seu tempo e energia em fazer de Jesus o seu centro. Quando você fizer isso, os sinais ficarão mais claros, seu foco será mais aguçado e você poderá obter cada vez mais a graça de Deus para permanecer de pé, até que Ele venha e nos leve para estar com Ele no céu para sempre. Por que um Deus cuja natureza é o amor escolheria não salvar certas pessoas? Isso representa uma realidade desafiadora sobre o amor de Deus. Embora ele seja inegavelmente amoroso, ele permanece inflexível na defesa dos seus padrões. É uma crença comum entre os cristãos que a vontade de Deus se estenda a todos, independentemente de sexo, idade ou raça, visando a sua salvação. A Escritura afirma isso em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Esta Escritura reflete claramente o caráter de Deus para com todos na terra. Deus deseja que todos os indivíduos compreendam a verdade sobre Cristo e recebam a salvação, um reflexo da sua natureza amorosa. Agora, por que algumas pessoas parecem incapazes de receber esta salvação? No vídeo de hoje, destacarei 7 tipos de pessoas que podem enfrentar desafios para alcançar a salvação.
Em palavras mais claras, 7 pessoas que não podem ser salvas. É fundamental prestar muita atenção, pois muitos de nós podemos não estar cientes de que certos fatores podem dificultar a salvação de algumas pessoas. Encorajo você a assistir esse vídeo na íntegra, participar das orações e receber bênçãos para você, sua família e amigos. Antes de nos aprofundarmos no conteúdo, mostre seu apoio curtindo este vídeo, se inscrevendo em nosso canal e compartilhando este valioso conteúdo pelo menos uma vez. Suas ações contribuem para espalhar o Evangelho, tocar mais vidas e promover o reino de Deus na terra. Querido cristão, é uma verdade preocupante que nem todos neste mundo serão salvos. Esta realidade serve de alerta especialmente para aqueles que frequentam fielmente a igreja. A mera frequência de cerca de 90 minutos aos cultos aos domingos e compromisso de ser membro, o dízimo, as ofertas, ter um nome ou título cristão, falar de maneira cristã ou mesmo ser batizado, não garante a salvação. A Bíblia, em Mateus capítulo 7, versículos 21 e 23, registra a advertência de Jesus sobre o dia do julgamento. Muitos se aproximarão dele, se vangloriando dos milagres feitos em seu nome, mas ele declarará: Nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esta verdade exorta cada indivíduo a fazer uma introspecção, questionando a sua posição no dia do julgamento, quando devemos prestar contas das nossas vidas. Será que se Jesus voltasse hoje, você seria considerado digno, vestido em sua justiça, permanecendo irrepreensível diante do seu trono? Refletir sobre isso é crucial. Considero você abençoado por estar ouvindo este vídeo em um momento tão significativo. Como 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 nos lembra, porque todos nós temos que nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Agora vamos considerar 7 tipos de pessoas que não serão salvas. O primeiro grupo de pessoas que Deus não pode salvar são os incrédulos. Mas quem exatamente são os incrédulos? São aqueles que não creem no nascimento, morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Segundo a Bíblia, essas pessoas não podem ser salvas. Só existe uma maneira de alcançar a salvação, e é através da fé em Deus. Sem crença, ninguém nunca será salvo dos seus pecados e de Satanás. Na verdade, não há outra maneira de alcançar a salvação, exceto através da fé em Deus e da crença em seu Filho Jesus Cristo. A famosa passagem do livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez algumas pessoas subestimem a simplicidade do plano redentor de Deus. É por isso que a incredulidade é muito perigosa. O primeiro requisito para a vida eterna é simples: creia e você não perecerá. Em segundo lugar, Deus não pode salvar aqueles que procuram a salvação através de outros meios além de Jesus Cristo. Em João capítulo 5, versículo 40, a Bíblia testifica sobre Jesus, afirmando que alguns se recusam a ir até ele para o resto da vida. Jesus é o único caminho para o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por meio dele. A Bíblia nos diz em Atos, capítulo 4, versículo 12, que não há outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos, senão Jesus Cristo. Nada mais pode salvar uma pessoa. A inteligência, o poder, o dinheiro, a boa aparência ou mesmo os pais ou amigos. Somos salvos apenas pelo sangue de Jesus e sua morte na cruz pagou pelos nossos pecados. Agora, a próxima categoria de pessoas que não podem ser salvas são os hipócritas. Jesus se dirige a eles especificamente em Mateus capítulo 23, versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar o que estão entrando. Hipócrita é alguém que finge ser o que não é. Aos domingos eles vestem roupas justas para ir à igreja e levantam as mãos santas a Deus, mas no fim de semana estão nas danceterias como todos os outros. Para esses, a salvação e a vida de fé não significam nada de excepcional. Eles veem a igreja como um centro religioso. Essas pessoas só adoram a Deus para exibição e aprovação pública. Um hipócrita está na igreja, mas não permite que a vida de Cristo encontre expressão nele.
Ele pode passar muitos anos na igreja, mas não tem frutos que sustentem a fé que professam. Ele fica na porta, não entra e não permite que os outros entrem. A quarta categoria de pessoas que não podem ser salvas é as dos que são auto-justificados. Em Lucas capítulo 18, versículos de 9 a 14, a Bíblia nos conta a história de um fariseu que confiava em si mesmo, afirmando ser justo, mas que desprezava os outros. O fariseu acreditava que era puro de coração e melhor que o publicano que estava orando ao seu lado. Curiosamente, Jesus disse que o cobrador de impostos, que não conseguia levantar os olhos por causa da culpa do pecado, mas batia no peito e pedia misericórdia a Deus, foi aquele que desceu para sua casa justificado e feliz. A Bíblia nos alertou para não confiarmos em nós mesmos, mas confiarmos em Deus de todo o coração. Ouça o que a Bíblia diz sobre a autojustiça em Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Os fariseus não se submetem verdadeiramente à justiça de Deus. Em vez disso, eles criaram para si mesmos o que é a justiça e o caminho para alcançá-la. Inverteram o padrão de justiça de Deus para se adequarem a si próprios e às suas ambições egoístas. A quinta categoria é o do apóstata, ou seja, aquele que traiu sua fé em Deus. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 22, a Bíblia nos fala claramente sobre o apóstata, afirmando: Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixarem enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. A Bíblia pinta claramente um retrato daqueles que, por uma razão ou outra, se tornam religiosos e deixam para trás as suas antigas práticas corruptas e imorais. Mas logo sua verdadeira natureza aparece e eles retornam para o seu velho estilo de vida. Além disso, um porco lavado ainda será um porco e nada mais. São pessoas que acompanham o processo e os rudimentos das crenças cristãs, como o batismo, a comunhão e a frequência à igreja, mas depois de um tempo, seu verdadeiro eu é revelado. Elas voltam para um mundo em sua luxúria e prazer, voltam e encontram conforto nas coisas que antes abandonaram porque, na verdade, nunca se converteram de verdade. A próxima categoria de pessoas que a Bíblia nos diz claramente que não podem ser salvas são os blasfemadores. Jesus falou sobre essas pessoas no livro de Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Algumas pessoas blasfemam contra Deus simplesmente zombando e menosprezando a manifestação do Espírito Santo. Este é o pecado imperdoável. Você deve ter muito cuidado com o que diz sobre o Espírito Santo, porque a blasfêmia contra ele não pode ser perdoada. Cuidado com piadas, associações ou grupos de pessoas que falam menos sobre o mover do Espírito de Deus de alguma forma. Essas pessoas podem estar atraindo você para cometer o pecado imperdoável. O último grupo de pessoas que não pode ser salvas são os mortos. Muitas pessoas recorreram a pastores e líderes religiosos e solicitaram orações durante o enterro de um ente querido. Curiosamente, nenhuma oração pode ser feita pelos mortos. Uma pessoa só pode ser salva em vida. Após a morte, a salvação é totalmente impossível. A ideia do purgatório é falsa e não vem da verdade da palavra de Deus. A salvação só é possível quando há vida. É por isso que é importante entregar sua vida a Jesus. Meu amigo e minha amiga, espero que agora você possa ver que algumas pessoas podem não ser salvas. Isso não acontece porque falta amor a Deus, mas porque Ele não pode comprometer seu padrão de justiça para salvar alguém. A maior concessão ocorreu quando Deus enviou seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, mesmo quando ainda éramos pecadores. Depois disso, se alguém decidir não crer, Deus não estará disposto a comprometer seu padrão por ninguém novamente. Concluindo, já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador?
Se não, este é o momento certo para fazer isso. Agora vamos tirar um momento para orar. Repita comigo. Senhor Deus e Pai, oro em nome de Jesus para agradecer por tirar meu pecado e me curar através da morte de seu Filho Jesus. Eu creio que Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia para minha justificação. Hoje eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Entre em meu coração e seja meu Senhor. Em nome de Jesus, eu oro. Vamos agora orar juntos em uma só fé. Precioso Pai da vida, nós te agradecemos pela salvação de nossas almas. Obrigado por nos salvar de nós mesmos, do pecado e da morte. Reconhecemos que é pela graça que somos salvos e não pelas obras ou por qualquer coisa de bom que tenhamos feito ou que possamos fazer. Somos verdadeiramente gratos pelo seu amor, Jesus. Obrigado por pagar a dívida dos nossos pecados, mesmo quando éramos seus inimigos. Pedimos a graça de viver só para ti todos os dias de nossas vidas. Oramos por aqueles que ainda não receberam Jesus como Senhor de suas vidas. Que o Senhor os alcance e os encontre em nome de Jesus. Oramos por aqueles que precisam urgentemente de salvação neste momento, para que o Espírito Santo ministre aos seus corações e eles vejam a necessidade de aceitar Jesus. Oramos também pelos missionários e por todos os envolvidos no mundo da conquista de almas e do evangelismo. Abençoe eles e dê a eles a coragem e a graça para continuar espalhando a mensagem do Evangelho globalmente em nome de Jesus. Oramos por nossos entes queridos e famílias que ainda não permitiram que o Senhor entre em suas casas. Que o seu amor seja derramado em seus corações pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Obrigado, pois sabemos que quando clamamos, o Senhor sempre ouve. Pedimos tudo isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.